Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a Guerra Fria e sua história. Vamos aprender sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi um período histórico de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética que começou no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e esse período durou até a extinção da União Soviética, em 1991, durando cerca de 46 anos. Mas por que esse período ficou conhecido como Guerra Fria? A guerra foi chamada de fria porque não houve de fato uma guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou um conflito de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não teve exemplo da Primeira e da Segunda Guerra, não foi aquele conflito armado. Essa guerra foi uma guerra ideológica. Ela se limitou a ficar no âmbito político, social e tecnológico. Como ela se deu? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que haviam sido aliados, inclusive, na última Guerra Mundial, esses dois saíram fortalecidos, saíram como grandes potências do momento, e então buscando se firmarem, expandirem seus domínios, buscarem seus ideais, mostrar a forma como eles viam que a sociedade deveria se organizar financeiramente. Eles deram início a uma busca por posicionamento, uma busca de afirmação política e social. É por isso que foi a guerra, é chamada de uma guerra ideológica. O combate armado era improvável entre eles, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam um grande arsenal. Era já conhecido que os dois lados tinham um grande arsenal, capaz de causar grandes estragos. E já tinha um exemplo das guerras anteriores. Então o conflito foi no armado não aconteceu. Ele só teve o conflito somente se deu na corrida de espionagem, corrida armamentista, corrida tecnológica e uma corrida política. Como que foi cada corrida? Corrida de espionagem, armamentista, tecnológica e política. Os americanos representavam o capitalismo e os soviéticos o socialismo. E a defesa do modo como cada um achava que era melhor a organização em sociedade, como propunha, como queria influenciar. Então tudo isso foi uma corrida de influência, como cada lado influenciava, forma tecnológica, influenciar politicamente, influenciar também financeiramente e em soberania. A corrida armamentista foi pela construção de um grande arsenal de armas nucleares, foi um dos maiores motivos da primeira metade da Guerra Fria. Praticamente foi o pioneiro. E essa corrida armamentista dividiu o mundo em duas influências, tipo uma bipolaridade. O mundo ficou bipolar, com dois polos durante esses 46 anos. Então veio uma sequência de ações políticas que se seguiram, que mostra que não eram acontecimentos ou propostas isoladas. Tinha proposta política de um lado, proposta política de outro lado. Todo lado tinha uma ação e uma reação. Os dois lados fizeram uma corrida armamentista. Os Estados Unidos haviam lançado a bomba atômica sobre o Japão em 1945. E isso deixou evidente a força bélica para os soviéticos e para o restante do mundo. E os soviéticos, então, já vendo esse acontecimento, apressaram-se a mostrar ao mundo e também, de certa forma, aos americanos que eles tinham domínio dessa tecnologia. Então, já em 1949, os soviéticos já estavam anunciando que tinham em seu poder, que tinham acesso a essa tecnologia e possuíam bombas nucleares também em seus territórios, que já tinham acesso a esse tipo de armamento. Os capitalistas americanos e os socialistas soviéticos também se enfrentaram na política internacional.
gerando propostas e contrapropostas. Quais eram as propostas? Os americanos capitalistas lançaram o Plano Marshall em 1947, que era um acordo de ajuda econômica para países aliados europeus a juros baixos, empréstimo a países europeus, a países aliados a juros baixos. O grande objetivo desse Plano Marshall era financiar a reconstrução da Europa, já que havia muitos países que tinham sido atingidos pela Guerra Mundial recém-acabada, e também financiar a reconstrução do Japão, um dos países que foram mais prejudicados aí com a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o dólar passou a ser uma referência de moeda mundial muito por essa época. Eram empréstimos a juros baixos e era tirado pelo dólar, quando o empréstimo era alto, quando era vantajoso, quando não era vantajoso. Os soviéticos lançaram, em contraproposta ao Plano Marshall, lançaram o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, fundado em 1949, que era uma espécie de ajuda econômica para países aliados socialistas. Então tinha o Plano Marshall ajudando financeiramente, proposta americana, proposta capitalista, tinha o Comecon ajudando os países aliados financeiramente, que era a proposta socialista e a proposta dos soviéticos. Do lado americano, teve a criação da OTAN, em 1949, que era uma aliança militar em defesa de território de países capitalistas do Atlântico Norte. Do lado soviético, foi feito o Pacto de Varsóvia, em 1955, que era Pacto em defesa do território de países socialistas. Dois projetos aí colidindo, e ambos os projetos visavam garantir a soberania das nações aliadas e a proteção em caso de invasão de suas áreas ou desrespeito de suas fronteiras. Então os países aí estavam garantidos a soberania dos países, a OTAN, proposta americana, e o Pacto de Varsóvia, proposta soviética. Teve a corrida de espionagem. Na espionagem, os americanos, durante esse tempo, criaram a CIA, e em 1947, que é o Serviço de Espionagem e Inteligência Americana. Os socialistas, mostrando que tinham acesso à espionagem e a serviço de inteligência, e contrapondo a CIA, lançaram a KGB em 1954, Serviço de Espionagem e Inteligência Soviética. As duas potências, a americana e a soviética, apesar de não ter havido um conflito direto entre eles, estiveram envolvidas em algumas guerras, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, por exemplo. Cada um defendendo o interesse de seus aliados. Já tinham propostas para defender, tinha acordos, tinha leis e tinha também a presença deles aí para garantir mais aliados para o seu modo de estrutura de sociedade, vamos dizer assim. Também teve a corrida tecnológica espacial. Os socialistas lançaram o foguete Sputnik em 1961 e teve o nome de Yuri Gagarin, que se tornou o primeiro homem a viajar pelo espaço com um foguete, e teve o foguete lançado pelos soviéticos. Os americanos, nessa mesma época, e um pouco mais tarde, em 1969, já havia a criação da NASA. Então, em 1969, tivemos o primeiro homem pisando na Lua e fincando a bandeira americana em solo lunar, com aquela imagem fincando a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar, mostrando que até ali tinha chegado o ideal capitalista, tinha chegado os americanos, e era essa força americana que estava propondo para o mundo. A Alemanha foi um país que foi um grande exemplo dessa Guerra Fria, da bipolaridade que estava no mundo nessa época. A Alemanha era dividida em duas, e havia o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Então a Alemanha é um grande símbolo dessa época. Mas no decorrer dos anos, com o passar dos anos, estamos chegando aí no final desse período da Guerra Fria, a União Soviética começou a passar por dificuldades econômicas
devido ao apoio financeiro que deu a alguns países que estavam aí nos acordos econômicos, a participação em algumas guerras, insatisfações econômicas de aliados, mudança do governo Stalin para o de Mikhail Gorbachev, que promoveu algumas mudanças estruturais no socialismo e perdeu ou ganhou alguns aliados. E também teve o acidente com o reator atômico da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, deixando adversários e aliados em sob aviso de um possível colapso desse sistema, ou de um já eminente colapso do sistema socialista. Vieram em seguida a queda do Muro de Berlim. A Alemanha, que era o símbolo aí da bipolaridade, foi já atingida e teve a queda do Muro de Berlim em 1989. A unificação alemã em 1990, onde prevaleceu a Alemanha capitalista. A desintegração da União Soviética em 1991. E então a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, o que diminuiu de vez a influência socialista de modo global e por fim fez como ser encerrada esse período de Guerra Fria, porque a influência soviética já era menor e o lado capitalista já era mais predominante. Já não era nem só os americanos que propunham o lado capitalista, já era mais dominante, principalmente com a unificação alemã. Bom, esse é um resumo simplificado do período da Guerra Fria. Mas é bem válido pesquisar, se aprofundar mais sobre os fatores citados aqui. É um período muito importante, um legado que o mundo pegou aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Se encerrou a Guerra Fria, mas deixou um legado para os anos posteriores, sobre capitalismo, socialismo, comunismo, sobre as divisões de sociedades, o modo de se estruturar. Espero que todos tenham gostado e vale a pena se aprofundar um pouco mais, porque isso é uma grande parte importante da nossa história. Muito obrigado a todos aí e um grande abraço.